Eu saúdo da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Hoje à tarde, quando o pastor me chamou, eu estava na hora ocupada e tal, e eu pensei, meu Deus, tem misericórdia de mim. E aguardando a palavra que Deus iria confirmar o meu coração, Deus bradou muito. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, palavra muito conhecida, eu creio que serei breve. Louvado seja Deus. Diz a palavra: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Podemos sentar em nome de Jesus. Vamos ver o que Jesus tem para falar conosco. Ele já falou através da sua palavra, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E Deus bradava ao meu coração: que queres que eu te faça? E a gente vai mastigar aqui um pouquinho da palavra. Nós acabamos de ler que Jesus tinha ido ali para Jericó. E quando ele vinha com seus discípulos, porque aonde Jesus estava, multidões ali o acompanhavam. Para onde Jesus ia, multidões iam atrás dele. E aonde ele chegava era do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, onde está a presença do Mestre, onde ele está, algo acontece. E nós, quando, por exemplo, saímos da nossa casa para vir para a casa do Senhor, creio eu que nenhum de nós saímos aqui para olhar o pastor Severino Justino, para olhar para a missionária, para olhar para a irmã Beto, que trazer uma palavra que, se não for a misericórdia de Deus, não sai nada. Eu creio que se você saiu da sua casa, se você tem vindo para a casa do Senhor, primeiro você tem vindo adorar. Aleluia. Mas você sabe que a presença de Deus está neste lugar. Você sabe que tem um povo, uma multidão reunida. Aleluia. Que está clamando muitas vezes, dia, noite, madrugada, dias, meses, clamando a Deus por alguma coisa. Aleluia. Aquele cego, a palavra do Senhor diz que ele, vamos entender, olha só, aquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, tinha algumas coisas na vida dele. Ele estava enfrentando, as circunstâncias não eram boas. Na nossa vida também não é diferente. Quantas vezes nós estamos enfrentando problemas em várias áreas da nossa vida? Enfrentamos problemas na área financeira, enfrentamos problemas no casamento, enfrentamos problema com o filho, enfrentamos problema até mesmo dentro das igrejas, enfrentamos problemas de saúde.
a gente vai prestar atenção como é que vive um mendigo. Como é a vida de um mendigo? Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você hoje ao menos comeu uma vez ao dia. Ao menos você já deve ter tomado um belo de um banho, colocado uma roupa limpa, com certeza já lanchou, com certeza já fez várias coisas, com certeza ficou comendo em casa, com certeza tem uma cama macia, com certeza tem lençóis, com certeza tem um teto, ou próprio, ou alugado. Você não vive na rua mendigando. A situação é totalmente diferente da nossa. Mas mesmo assim, nós também enfrentamos lutas diferentes. A minha luta é diferente da luta de cada um de vocês. Mas enfrentamos luta. Aleluia. Só que o que me chama a atenção aqui é que quando Jesus ele vai passando com seus discípulos, aquela multidão acompanhando, que este homem Bartimeu cego, o mendigo que estava ali, como de costume, ele ficava naquele lugar sentado junto do caminho, ou seja, à beira do caminho. Ele, quando ouve alguém dizer Jesus, porque quando nós ouvimos que Jesus está no lugar, a gente quer logo correr para lá. Aleluia. A presença do Senhor, se a gente sabe que é um vaso de Deus, se a gente sabe que é a boca de Deus na terra, por mais que a gente não vá atrás do homem, mas a gente vai atrás do homem que está adorando e servindo ao Senhor, porque a gente sabe que a presença de Deus está na vida dele, na vida dela, na igreja. Glória a E Deus. é por isso que nós nos reunimos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para nos alegrar na presença do Senhor, porque nós o adoramos, porque nós confiamos, porque nós cremos que não existe problema impossível para Deus. Glória. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Então, quando ele ouve que Jesus ia passando, logo o boato já havia se espalhado por aquela região. Ali tem um homem de Deus chamado Jesus, por onde ele passa, milagres acontecem, endemoniados são libertos, ele fala com autoridade. Glória. Aquele homem Jesus, ele liberta, ele cura. Aquele homem Jesus, ele ressuscita mortos. Ele é um homem cheio da graça de Deus. Se espalhou a notícia logo. Aquele cego, mendigando, no sem teto, passando necessidades, porque se as pessoas passam hoje, que tem Bolsa Família, que tem emprego, que tem tantas coisas, imagina naquele tempo que não existia aposentadoria, não existia essas coisas, as dificuldades enfrentadas. Aleluia. Mas aquele homem, Jesus, quando ele quer fazer na minha e na tua vida, ele faz, ele conhece o nosso coração e a nossa necessidade. Glória a Deus. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que Jesus, antes que chegue nessa parte, eu quero frisar outra parte que me chamou muito a atenção. É que quando aquele homem ouve que é Jesus, ele começa a fazer o que, gente? A gritar. Ele grita, esse grito era um clamor, esse grito era um pedido de socorro, esse grito era dizer: Jesus, eu estou aqui, Jesus! Aleluia. Jesus, eu não posso te ver, mas o Senhor me vê. Aleluia. Você pode até não ver Jesus, você pode até não estar vendo que Ele está aí do teu lado, você pode até não ter visto quantas vezes Ele te dá livramento, quantas vezes Ele tem cuidado de você, mas eu te digo, o mesmo Jesus que estava ali, contemplando, vendo o grito daquele homem, é o mesmo Jesus que tem contemplado teu grito de socorro. É o mesmo Jesus que tem contemplado o teu choro. Mas Jesus, mesmo Ele sabendo da minha e da tua necessidade, nós somos chamados a orar, Aleluia. nós somos chamados a falar, nós precisamos expressar, nós precisamos dizer, não somente contar o problema para o diácono, para o pastor, para fulano, para
para ir à terra prometida era para ter sido um tempo curto. Não era para ter demorado tanto, não era para passar por aquele deserto tanto tempo, tantos anos. Mas o que aconteceu? Aquele povo murmurava, aquele povo questionava. Deus não deixava faltar o pão. O povo queria carne, Deus fez descer do céu cordonizes. O povo o tempo todo lembrando até do Egito. Muitos querem voltar para o Egito. Muitos lembrando dos pepinos, dos peixes que tinha de graça. Muitos lembrando da comida que comia no Egito, mas não se lembravam da vida de escravidão que levava. Saudade da escravidão. Tem gente que está na presença do Senhor, foi lavado pelo sangue de Jesus. Deus dá um nome que não tinha mais nem nome. Deus foi lá e deu um nome, mas ainda está querendo voltar para o Egito. Olha aí. É desse jeito. Aí basta vir a primeira prova, começa a contender com Deus. Começa até a murmurar contra Deus. Aí por isso que o tempo vai passando e você continua no mesmo lugar. Não flui, não evolui, não sai da prova. Aí você começa agora a questionar a Deus, achar que Deus te abandonou, achar que Deus te esqueceu. Ah, porque fulano começou bem depois de mim, eu ainda continuo nessa situação, mas você não sabe da intimidade de fulano. É desse jeito. Aí o que me chama a atenção é que quando nós estamos enfrentando lutas e que nós começamos a buscar socorro no Senhor, tem aqueles, olha que quem repreendeu, quem foi que repreendeu aquele cego, aquela multidão que estava acompanhando Jesus? Provavelmente os discípulos, que várias vezes aqueles homens acompanhando Jesus, seguindo a Jesus, mas muitas vezes até repreendiam alguém quando se aproximava de Jesus. Porque tem gente que pensa que a bênção é só para ele. Verdade. Tem gente que pensa que Deus, Ele não pode todas as coisas, Ele não pode me abençoar, abençoar ela, abençoar ele, abençoar a igreja, abençoar Deus. Pensa que o poder de Deus é limitado. Glória a Deus. Aí, quando a gente vai ver aquele cego gritando, alguém mandando ele se calar, porque quando a gente clama pelo Senhor, busca Ele de todo o coração, muitas vezes o diabo quer ali tentar ali te calar. Muitas vezes você está começando firme nos caminhos do Senhor, mas o diabo tenta de várias maneiras parar a tua caminhada, parar
Louvado seja Deus. Que aquele homem, ele grita, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele grita clamando por Jesus, Jesus para. Jesus para. Porque Jesus, ele ouve uma oração sincera. Jesus ouve quando alguém o chama com sinceridade. Aleluia, Deus. Aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Multidões tocando em Jesus, mas quando aquela mulher tocou, Jesus se uniu. Aleluia. Pela fé. Aleluia. Jesus ouve, Jesus escuta, Jesus sente. Aleluia. E dele sai poder, dele sai virtude. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele chama aquele cego. E Jesus diz para aquele homem: tem bom ânimo, levanta-te. Que ele me chama, aquela pessoa chama e diz isso para ele. Jesus chamando o cego. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Nas lutas da vida, a primeira coisa que bate na gente, na porta da gente, é o que eu dizendo. Quando vem a luta, meu irmão, minha irmã, você quer ver crente desanimado, crente ali desconfiado, crente chorando, crente muitas vezes até sem lágrima, porque já secou, já não acredita mais. Parece que o coração se endurece. Bate o descrédito. Para de confiar no Senhor. A luta está tão grande que parece que ele se vê sozinho no deserto. Não vê saída, não vê solução. Aí Jesus, ele chega com esta palavra aqui para mim e para você. Quando manda chamar aquele cego, primeiro ele diz: tem um ano, você já lhe diz: para de desânimo, te anima. Lembra que em várias passagens na Bíblia nós vamos nos deparar com Deus falando isso conosco: não temas, tem bom ânimo, eu estou contigo. Aleluia. Deus me diz nesta noite, diz para você também: não te desanima, tem bom ânimo, eu estou contigo. Não te amedronte diante do problema, diante da situação, porque Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Não importa a situação, não importa como você se encontra, como está a tua casa, como está a tua vida, não importa. Eu não conheço a tua conta bancária, mas o Deus que é dono do ouro e da prata, ele conhece. Eu não sei a tua situação, da tua saúde, mas o Deus que é médico dos médicos,
Jesus quer ouvir da minha e da tua boca uma oração sincera. Eu me lembro que quando eu fui para Jesus, eu acho que era só isso que Jesus esperava eu dizer. Quando eu olhei para o céu, e eu disse assim, falando com Deus: Senhor, se o Senhor me curar, eu irei te servir por toda a minha vida. Naquela hora, irmãos, naquela hora, igreja, eu estava fazendo como esse cego, eu rasguei meu coração, eu falei com sinceridade. Tudo que eu estava com a vida desmantelada em vários sentidos, em várias áreas da minha vida desmantelada. Mas naquele momento, o que eu mais precisava com urgência era uma cura. Só que quando Jesus chega na minha e na tua vida, ele age em todas as áreas. Tem área que ele age primeiro porque é pressa. O negócio é logo, é urgente. Mas em outras áreas ele vai trabalhando aos poucos. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Eu digo para você que Deus não deixa pela metade aquilo que ele começou a fazer na tua vida. Ele não deixa pela metade. Ele completa porque é Deus. E o nome dele é glorificado. Se eu não me engano, João 14, ele vai dizer que a gente tem que pedir para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos pedir a Jesus. Peça em nome de Jesus. Peça com fé, peça em nome de Jesus. Jesus não está aqui fisicamente, mas ele está espiritualmente. O Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar e ele ouve a tua oração. E ele continua nesta noite falando comigo e com você, perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? Diga, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor que mais me chama a atenção, que falou muito ao meu coração, é que quando nós encerramos a leitura, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Jesus, ele ouve o pedido daquele homem e Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque junto à salvação vem tantas e tantas outras bênçãos. Mas o que me fez lembrar da minha trajetória foi quando a gente viu e logo viu, olha só, logo ele enxergou e seguiu a Jesus. Aquele homem, ele pediu, Jesus fez, mas ele seguiu a Jesus. Tem gente que pede, recebe, quando recebe a bênção, vai embora. É desse jeito. Tá pedindo. Quando consegue, bate o pé e vai embora. Se esquece até o endereço da igreja. Nem se lembra que tinha alguém ali também, orando, clamando, intercedendo. Nem se esquece. Nem se lembra, se esquece. É desse jeito. Lembra dos 10 leprosos? Quantos Jesus curou? Todos 10. Quantos voltaram para Jesus? Cadê os 9? Acho que não era 10, não foi 10 que eu curei. Cadê os outros 9? Tem tanta gente que já foi tão abençoado. Quantas bênçãos Jesus já fez. Mas só se lembra do Senhor na hora que está precisando. Depois que consegue, bate o pé e vai embora. Depois que consegue, se esquece. Muitas vezes Deus tem feito tanto, mas nem um culto de ação de graça tem coragem de oferecer ao Senhor. Nem um culto de ação de graça oferece a Ele para glorificar o nome dEle, para alguém ouvir o testemunho, ser edificado e passar a crer. É desse jeito. Eu lembro que quando eu prometi isso para Jesus, Jesus com certeza, conhecendo o meu coração, sabia que eu não estava ali falando da boca para fora. Eu lembro que quando Jesus fez aquilo que eu pedi, foi a minha cura. Fui dormir doente e acordei curada. Quando Jesus fez, menina, eu nem sabia mais o que era. Eu vivia socada lá na outra igreja, direto lá, mas não obedecia a Deus, que estava engordava, só Jesus sabe. Mas quando
quando Jesus chegou, quando Jesus fez, quando eu me acordei de manhã, eu me acordei com um temor. Eu olhei para o espelho, não era mais aquela velha mulher de antes. Eu contemplei no espelho um brilho diferente. Eu vi no espelho uma mulher que já não era aquela de antes. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, passamos a seguir a Jesus, Ele dá a nós um brilho diferente, o perfume de Cristo passa a exalar em nossas vidas. Aquilo que antes estava podre, fedendo, de pecado, de tudo que não presta, porque o pecado traz isso na vida do ser humano, podridão. Mas quando Jesus chega com vida e vida em abundância, com transformação, aí ali a gente passa a exalar o bom perfume de Cristo, o brilho do Espírito Santo, visto por todos aqueles que nos rodeiam, quem passa a seguir a Jesus. Eu quero dizer para você que vale a pena. Eu quero dizer para você que se tem alguém aqui que ainda não está seguindo a Jesus, que apenas tem pedido, tem orado, Deus tem feito tantas coisas, mas passa até desapercebido o livramento, as portas que o Senhor abriu, o cuidado, o socorro, a providência, quantas coisas, vidas restauradas, casamento restaurado, restituído. Jesus chegou, Jesus fez, mas ficou por isso mesmo. Mas nesta noite eu te convido em nome de Jesus. Siga esse Jesus que eu sigo. Sirva esse Jesus que eu tenho prazer em servir. Porque nós não estamos servindo a homens, estamos servindo ao nosso Deus Todo-Poderoso e precisamos segui-lo com alegria. Não é como se fosse um fardo, não é como se fosse algo obrigatório, mas é com amor, é com coração, é com adoração, é com gratidão. Gratidão. Aleluia. Se você não está vendo Deus fazer, eu lembro agora de uma passagem que Jesus falou, lá em João, se eu não me engano, João 14, Jesus disse algo que me chama também muita atenção para me encerrar. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele disse algo, e Jesus disse que se alguém não estava ali mais crendo nele, cresce pelo menos pelas mesmas obras. Aleluia. Se você não está vendo Jesus fazer agora, mas não desacredite, creia pelo menos pelo que ele já fez. Creia, louvado seja Deus. Aleluia. E use da autoridade que há no nome de Jesus. Porque hoje Jesus não está presente em carne, mas ele está em espírito e ele habita em muitas vidas que seguem a ele. E ele nos deu autoridade, a palavra do Senhor diz lá em Marcos 16, que ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para usar o nome de Jesus, porque neste nome há poder. E o mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando no dia de hoje. Basta que você creia. Creia tão somente. Em nome de Jesus. Esta palavra que Deus traz ao meu coração nesta noite, mastiga esta palavra, mastiga essa mensagem. Diga para Jesus: Jesus, leva essa pergunta com você. Jesus te pergunta e me pergunta: o que queres que eu te faça? Aonde tu quer que Jesus chegue primeiro? E qual é a área que o negócio está tão estreito que você pensa que não tem mais jeito? Jesus vai chegar. Aleluia. Mas não esqueça de seguir a Ele, não. Amém? Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade em nome de Jesus. E me alegro de ver ali a diaconisa rezando com a família. Pastor, ele está de frente com uma pregadora ali, viu, pastor? Prega, que é uma coisa linda para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Quando Jesus mandar os pregadores, o pastor vai descansando, né? Eu estou ficando velhinho, aí Jesus vai cuidar. Né, missionária? A missionária também está ficando, né? Já passou dos 30, aí está doendo aqui, doendo ali, está precisando de pregadora.
A irmã Elizabeth, olha, a minha pessoa, só um pouquinho, a minha pessoa e a pessoa da missionária José, a gente não sabe quantas vezes nós pregamos ali no pé da água, a gente não deu para somar. O tempo, né, na frente da obra, e era mais tempo do que eu ali, e o esposo da irmã Lúcia, a gente esse tempo todinho, a gente trouxe pregador de fora, nunca ganhei ele para Jesus. A irmã Elizabeth, a primeira vez que pregou, ganhou o marido da irmã Lúcia para Jesus. Coisa boa, eu disse, olha, a promessa que Jesus tinha na sua vida. Daniela já pregou lá, a irmã Luísa já pregou, né? Mateus nem se fala, né, Mateus? Aí a irmã Elizabeth pregou uma vez, o rapaz entregou a vida para Jesus, é porque a palavra, aleluia, na hora o Espírito Santo estava com ela, né? E através da vida dela, da irmã Elizabeth, o nome de Deus foi glorificado. Irmão, sabe o que eu entendi hoje nesta palavra? Preste atenção. A gente às vezes, foi falado aqui, a gente não clama a Deus, a gente não pede a Deus. A gente às vezes, a gente não fala de você. A gente diz assim, mas Jesus não sabe que eu preciso. Ele não sabe. E por que ele não faz na minha vida e faz na vida de fulano? Deixa eu te mostrar. Abraão pegou seu filho Isaac e levou para ser morto. Deus pediu Isaac. E a Bíblia diz que Abraão pega, não é, a jumenta, os seus ajudantes, seus servos, seus ajudantes, e vai o seu filho, e quando chega num determinado local, que ele vê o monte, ele diz assim, vocês ficam aí com o servo dele, que eu agora vou subir com o menino. E pega a lenha, e bota sobre os ombros, sobre a cabeça de Isaac, e sobe, e quando chega lá em cima, no monte, Isaac diz assim, pai, aqui está a lenha, e aqui está o fogo, e aonde está o cordeiro? Ó, o cordeiro é Isaac. O que foi que Abraão disse, igreja? Deus proverá. Quero vir da igreja. Abraão disse o que para Isaac? Deus proverá. Eita, desceu agora. Aí tu fica murmurando, dizendo, não tem mais jeito, eu não vou conseguir. Aí tu não vai conseguir mesmo não. Aí tu não vai conseguir não. Você está dizendo que não vai conseguir? É porque você já desistiu. Agora se você dizer assim, vai dar tudo certo, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai cuidar de mim, aleluia, Deus proverá essa situação, Deus vai mudar a história, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, em vez de você se calar, Deus sabe que eu preciso, e porque Ele não vai, Deus não vai fazer nunca. Pastor, eu preciso gritar para Deus para Ele fazer. Deixa eu rapidinho um testemunho aqui, a gente ir para casa. Eu tinha um carro, e o carro era bom, o carro era assim novo. E não pensava em trocar, porque o carro era assim bom. Fui para João Pessoa, levei o pastor, que era para a reunião, ele é a esposa dele, eu era um bom pastor. E quando chega ali em Cajá, só fondeiro, eu olho, naquele tempo dublou era carro. Eu vou resumir rapidinho. Aí eu olhei e vi uma dublô lá no posto de gás, que em Cajá ali tem um posto na frente, tem um que coloca gás. E gás naquele tempo era baratinho, hoje em dia não compensa mais. E eu olhei para aquela dublô e era difícil encontrar, hoje tem demais, era difícil encontrar uma usada para comprar, só tinha nova, zero. E na época era 60 mil, uma zero. Aí eu olhei assim, peguei o dedo de profeta, olhei para o pastor e disse assim, Jesus vai me dar um daquele. Meu amigo não deu, e eu não tinha um centavo no bolso. Ainda estava devendo o outro, ainda estava pagando, estava perto, mas ainda estava pagando. Então deu 30 dias, eu estava com o dublô dirigindo dentro de Juazeiro.
Teve gente por aí que disse ser rico, disse assim: aquele mentiroso pagou 45 mil, uma nota era 60 mil e era assim nova. Tinha um ano de uso, disse: ele pagou 45 mil naquele carro, não, aquele mentiroso. Aleluia, ei, Deus vai prover na tua vida, irmão. Pega o teu dedo de profeta, teu dedo de profeta, e eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Aleluia. Eu já disse aqui, tem gente que não tem casa, ou não tem carro, só falei. E às vezes fica dizendo: Jesus me deu uma casinha. Aí Jesus dá uma casinha lá no pé da serra. Ei, meu Deus, eu vim morar nesse lugar de pobre. Oh, meu Deus do céu. Tu não pediu a casinha, rapaz? Chega para Jesus e diz: o que? Quer uma motinha? Não, irmão, uma motinha não. Pega uma moto nova, sério, em nome de Jesus. É uma coisa boa. Amém? Deus tem coisa boa, irmão, para entregar para a igreja. Pastor, mas só fala por aí em riqueza e coisa boa e próspera. Não, irmão, na terra nós tem prova também. E quem coloca a gente na prova é Deus. Mas quem tira a gente da prova é Deus. E quem abençoa é Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Deus abençoe os irmãos, e sua família ali do meu pai, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A casa é de vocês, tá certo? Em nome de Jesus, e está aí para a glória de Deus. E nos resta agradecer. Irmão, nós vamos aqui missionária a escola bíblica amanhã.